E aí, beleza? Aqui quem fala é o Diogo e hoje eu quero falar com vocês sobre interpolação de texto e interpolação de HTML. O que é isso, Diogo? O que é interpolação de texto? Interpolação de texto é a forma como o Vue.js trabalha com a criação de variáveis e a atualização do seu conteúdo visual. Tá? Então, por exemplo, eu vou abrir aqui meu Sublime Text, como eu falei para você nos vídeos anteriores, para que o Vue.js funcione, você precisa ter uma div que vai envolver toda a tua aplicação ou parte da aplicação que você quer controlar com o Vue.js, e a partir dessa tag, o que estiver dentro e for componente Vue.js, ele vai interpolar, ele vai traduzir isso, ele vai compilar, na verdade, né? Primeiro ele vai fazer o processamento do que está escrito, vai comparar isso com o Virtual DOM, vai atualizar esse Virtual DOM e depois vai atualizar a view que o usuário realmente vê, que é o DOM real. Tá? Então a gente faz isso através de syntax, né, que a ferramenta funciona. Então a interpolação de texto tradicional, quando a gente tem um texto no Vue.js, a gente quer atualizar o texto de uma página, de um botão, por exemplo, a gente vai trabalhar com um padrão de syntax chamado mustache. Tá? O mustache é esse padrão aqui onde a gente coloca duas chaves, uma dentro da outra. Tá? Esse padrão aqui, se você já deve ter conhecido também dentro do Laravel PHP, ele também trabalha com essa questão do mustache para variáveis. Tá? Então não é tão algo novo assim. Mas ela é necessária quando a gente trabalha com o Vue.js. Então, por exemplo, eu tenho aqui esse texto, né? Eu tenho o meu data aqui embaixo, que eu vou explicar isso mais para frente. Mas o que acontece? Aqui ó, eu pego esse texto, jogo dentro do meu mustache, tá? Vou salvar, vou lá no meu navegador. O que acontece? O Vue.js vai processar quando eu der um F5, ele vai processar o meu código e vai retornar o texto aqui dentro, tá? Retornar o texto. Ah, Diogo, mas isso não é processado pelo browser, ele não está sendo processado pela Vue, está sendo processado pelo browser. E eu te provo que não. Se você já trabalhou, deixa eu te mostrar aqui, ó. Quando você abre o console, você dá um F12 aqui, ó. Você dá um F12 no Google Chrome ou no Firefox, se você dá um console. Se você coloca aqui, por exemplo, eu vou criar uma variável, ó, var test recebe alguma coisa, tá? Eu criei aqui uma variável. Se eu coloco teste, ele me apresenta o valor que eu digitei, certo? Só que se eu coloco uma variável que não existe e eu dou um enter, ele dá um erro, tá vendo? Ele me dá esse erro de tratamento. Por quê? Porque a variável não existe, ele está sendo processado por trás. A engine JavaScript do navegador está processando esse erro, tá? Agora, se eu venho aqui no meu arquivo da Vue.js e faço o mesmo procedimento, eu tenho a variável chamada teste, e aqui eu não tenho a variável chamada teste, certo? Eu vou editar ela, vou apagar um T, então test não existe, existe teste. Test não existe. Então quando eu chegar aqui no meu navegador e der um F5, ó lá, ele deu um erro de referência também. Então sim, é um código JavaScript que está sendo processado e se der tudo certo, ele devolve a minha view. Caso se der errado, ele vai me dar um monte de erro de processamento do JavaScript aqui. Beleza? Então isso prova realmente que o template, todo o HTML, do visual da minha página, está sendo processado pela Vue. Então vamos lá. Se eu quero trabalhar com texto, é muito simples. Eu só coloco o mustache dentro do meu elemento e ele vai aparecer. Eu posso colocar isso dentro de tags também. Eu posso colocar aqui um P, posso arrastar isso aqui para dentro do meu P e ele vai ser renderizado como P. Olha lá. Opa, deixa eu só tirar aqui de novamente, colocar o T que está faltando, porque daí a variável existe e ela existindo, ela apresenta. Ah, eu quero colocar dentro do H1. Dá? Dá, claro que dá. Eu só venho aqui e substituo pelo H1, tá? Beleza, está funcionando. Agora, vamos supor que você, como no PHP, você tem a opção de dar um eco numa instrução HTML, por exemplo. Quando você faz isso pelo PHP, eu vou até fazer aqui, ó, vou fazer aqui um trechinho em PHP. Ah não, mas aqui eu estou com o HTML, não vai funcionar. Enfim, depois eu faço. Mas você sabe, em PHP você faria assim, você faria interrogação, né? Interrogação, o echo, PHP, echo, e aqui dentro você teria a sua string HTML, né?
barra p, tá? Você teria sua string, né? Teste. E quando você renderizasse isso no browser, ele ia executar isso com HTML, lógico, não ia aparecer a palavra p, ia aparecer somente a palavra teste, como se tivesse escrito assim. Certo? E eu venho aqui, ele vai aparecer assim. Beleza? Agora, se eu quero fazer isso com o Vue.js, será que dá certo? Então eu peguei aqui, criei uma variável aqui embaixo chamada HTML, onde eu coloquei uma instrução HTML dentro dessa string, tá? Então se eu pegar agora e colocar aqui dentro em HTML e for aqui no meu browser, o que acontece é que o Vue.js ele não é capaz de compilar isso através da syntax do Mustache, tá? Eu vou até fechar o console aqui. Ele não é capaz de renderizar isso com o Mustache, porque o Mustache ele é feito para trabalhar com string. Então tudo que for informado dentro da tag Mustache, seja um código HTML, JavaScript ou qualquer outra coisa, ele vai interpolar isso como texto e não como um comando, tá? Um script realmente. Eu posso trocar isso aqui, por exemplo, por script. Ó. Script e script. Tá? Troquei, só que aqui ele dá até um erro, tá vendo? Ele não vai deixar eu fazer esse tratamento, exatamente porque ele não é capaz de reconhecer isso aqui, tá? Então, voltando aqui no que a gente estava, olha lá, ele não processa. Então, como que eu faço para poder processar um elemento como HTML na Vue.js? Você vem aqui, você é obrigado a definir um elemento, tá? Um elemento. E dentro desse elemento, você vai colocar um atributo chamado v, né? É um comando referente ao Vue.js, traço HTML, tá? E aqui dentro você vai definir a variável que você colocou para ser o comando HTML. No caso, a minha variável é o HTML, né? Essa variável aqui embaixo, eu coloco ela aqui, assim como eu fiz aqui. Só que em vez de colocar dentro do Mustache, eu coloquei ela dentro dessa tag chamada VHTML, tá? E quando eu for agora para o meu browser e der, ele vai renderizar da forma correta. Ele está traduzindo isso em formato texto vermelho. Aí uma ponta interessante, quando a gente vem aqui e inspeciona esse elemento, texto vermelho, você está vendo que ele manteve o spam, tá? Ele manteve o spam. Então, quando você for fazer essa atribuição através do VHTML, você sempre tem que escolher uma tag para envolver o conteúdo que você quer colocar na tela, de uma forma que não vai comprometer o teu layout. Por exemplo, se eu tivesse aqui eu vou colocar isso dentro de um texto, tá? Então eu vou colocar aqui um parágrafo, tá? E vou colocar aqui minha chamada, tá? E aqui dentro eu quero colocar o VHTML. Então eu vou colocar um span v-html igual HTML, certo? E isso vai ser renderizado assim. Deixa eu tirar aqui e vou colocar um B aqui em vez de um P, tá? Só para você entender o que eu quero dizer. Olha lá. Eu tenho aqui um parágrafo. Dentro desse parágrafo, todos os elementos são inline, ou seja, você vai digitando e os elementos vão ficando um na frente do outro, tá? Então isso não vai quebrar o meu layout, certo? Se tratando de um bloco de texto. Porém, se eu envolver isso aqui com uma div, tá? Aqui, ao invés de eu utilizar um span, um B, eu criar uma tag aqui que seja do tipo div, por exemplo, eu vou ter uma quebra no meu layout, tá? Olha lá, ele quebrou para a linha de baixo. Então, a única coisa quando você trabalha com VHTML é você pensar na estruturação de tags, as tags corretas, para você não quebrar a formatação do teu layout. Beleza, galera? É isso que eu tinha para falar hoje sobre a injeção de textos, né? E espero que tenha ajudado você a entender um pouquinho mais sobre a interpolação de texto e também a interpolação de HTML através da tag VHTML. Tá ok? Qualquer dúvida, deixa aí nos comentários, se eu puder
vou estar respondendo com certeza. Valeu, galera. Abraço, até mais. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.